Indústria, mediado pelo senhor Francisco Valim. Valim é administrador de empresas com passagens como CEO pelas empresas NET, Serasa Experian e Oi, Via Varejo e, mais recentemente, Nextel. Então, muito bem-vindo novamente, Valim. Convido ao palco, por gentileza. E para participar do painel de indústria, eu quero convidar também o Norberto Marrasquim, vice-presidente de Mobilidade e Negócios Internacionais da Positivo Tecnologia. É aqui mesmo, né? O Fernando Pesotti, presidente da Alcatel Brasil. O André Vargas, diretor de produto da divisão de dispositivos Samsung Brasil. E também, participando desse painel, quero convidar ao palco Marcelo Santos, gerente de mercado e produtos LG Electronics, divisão celulares. Então, por favor. Muito bom. Então, temos aqui o Norberto, Pedotti, Marcelo e Vargas, né, que representam, respectivamente, Positivo, Alcatel, LG e o Samsung. Desculpa. Então, gostaria só de contar uma história rápida aqui. Né? Estava lá o Sherlock Holmes e o Watson, perdidos, né, nas suas jornadas, e foram dormir, tomaram uma garrafa de vinho, talvez duas, e aí montaram a barraca e foram dormir. E aí lá pelas 4 da manhã, o Sherlock Holmes consulta o Watson e diz: Watson, o que você está vendo? Aí ele olha para cima, né, e diz assim: olha, olhando esse céu estrelado, né, teologicamente é difícil de imaginar que a gente seja o único planeta habitável com filhos de Deus. Astronomicamente, a gente claramente vê ali a Ursa Maior. Astrologicamente, Saturno está entrando na fase de Urano. Cronologicamente, são 3h45 da manhã. E aí, Sherlock Holmes olha para o Watson e diz: Watson, roubaram nossa barraca. Então, às vezes, né, numa indústria complexa como essa, como que a gente vai enfrentar os principais desafios dessa indústria indo para frente? Essa é uma indústria que tem 4 partes. Tem o varejista, o fabricante, que são vocês, as operadoras e os fabricantes que vendem equipamentos para as operadoras, né, que vendem aí o famoso 5G, o 6G, o NG. Como vocês veem esse mercado? Então, eu gostaria de pedir para cada um de vocês se apresentar, 3, 4 minutinhos aí, contar quem são vocês, né, rapidinho uma experiência de trabalho e o que vocês têm como uma visão dessa indústria nas próximas etapas. Vou começar aqui pelo Norberto, só por uma questão de cronologia. Tá bom. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Acho que conheço grande parte de vocês nas nossas visitas. Eu sou responsável na Positivo Tecnologia pelas marcas de smartphone. Nós atuamos com Quantum e Positivo. Somos marcas entrantes, a Positivo é uma marca muito mais entrante, que tem um posicionamento mais ali embaixo, e a Quantum uma marca muito mais de inovação, de ataque, que a gente procura brigar no meio com os maiores. Até o Varga estava falando, eu, Samsung, eu também já tive 4% de market share e sei o trabalho que vocês têm que fazer. Faz 17 anos. Né? Ele não lembra disso. Alguém disse para ele, né, Varga? Uma vaga lembrança. Lembra quando tinha 4% da Samsung? Tínhamos lá em ano 2000, faz um tempinho. Faz um tempinho. Época de CDMA, TDMA. O desafio não era nem o gráfico do 2G, né? Migrando do 1G para o 2G. É impressionante. E esse é o desafio que nós temos hoje. Então, nós buscamos, e entendendo todos esses movimentos, há 3 anos atrás, a nossa companhia buscou se preparar para esse futuro. Nesse mercado tão competitivo, nessa categoria muito importante, a Positivo tradicionalmente em Haiti, que vocês viram que estava indo para o abacaxi lá, ela precisava inovar, ela precisava buscar novas coisas. Porém, esse mercado de smartphone é uma categoria fim, uma categoria muito difícil. Então, nós tomamos decisões estratégicas há 3 anos de buscar desenvolver essa nova mentalidade e tentar fazer o catch-up, que a gente fala, de sair de uma posição de simplesmente follower, para a gente começar, mesmo estando do outro lado do mundo,
trazer inovação e trazer coisas diferentes. Bom dia a todos. Eu sou o responsável pelas operações da TCL aqui no Brasil, TCL Mobile, né? A TCL Mobile, só para todo mundo entender melhor, ela tem algumas marcas que opera globalmente. Uma delas é a Alcatel, que é a marca com a qual nós estamos aqui trabalhando no Brasil atualmente. E também tem outras duas marcas, que é a própria marca TCL, e também a terceira marca seria a BlackBerry, que devemos fazer o relançamento da marca BlackBerry no Brasil no quarto trimestre deste ano. Então, a TCL, e atualmente nós estamos trabalhando com a Alcatel aqui no Brasil, ela tem uma participação muito mais relevante na América Latina, né? Hoje, ela fechou 2016 na segunda posição em termos de volume de vendas, e no Brasil ela não tem essa posição. E o ano passado a gente já teve um crescimento bastante consolidado ali, e já buscando a quarta posição, né, pelo próprio GFK, que o Igor mostrou, e o nosso objetivo é também se tornar uma opção para o consumidor brasileiro. O mercado brasileiro, a gente entende que ele é um mercado que ele tem algumas barreiras que dificultam a chegada de novos entrantes, né? Marcas novas. Isso faz com que um dos efeitos disso é a consolidação do mercado, né? Nós temos marcas aqui com duas marcas com mais de 80% do mercado. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é uma situação que acaba acontecendo pelas barreiras que tem aqui no Brasil, e que também acabam direcionando, como o próprio Igor comentou, acaba direcionando alguns perfis, de uso, de utilização do consumo de celular no Brasil, né? E a Alcatel, ela busca, e o nosso DNA é trazer a inovação num preço que caiba no bolso do consumidor, e não só a inovação, mas também trazer sempre o design aliado à inovação, tá? Então esse é o nosso desafio esse ano. Temos a marca Alcatel, vamos ter a BlackBerry e com certeza no futuro também a marca TCL operando aqui no Brasil. Bom dia a todos. Marcelo Santos, responsável pela área de mercado e de produtos da LG. A LG é uma empresa já estabelecida no mercado, não só na linha de smartphones, mas também em linha marrom e linha branca. E a LG procura muito mais, né? A gente viu na apresentação do Igor, muito a respeito de hardware, né? Então, mais do que trazer apenas hardware para o consumidor, para o usuário final, é buscar a experiência de uso, mudar uma interface, uma user experience, é trazer o melhor hardware possível, com a melhor experiência de uso, sem perder de vista aquilo que ainda o consumidor está disposto a pagar, né? Desde que ele perceba esse valor das configurações do seu smartphone, que ele tenha a experiência de uso que ele busca. Esse é o grande desafio da LG, de trazer produtos que se encaixem dentro desse perfil para o nosso consumidor. Varga. Bom dia a todos, André Vargas, sou o diretor de produto da Samsung na área de dispositivos móveis. A Samsung é uma empresa conhecida, obviamente, como uma empresa inovadora e de vanguarda na área de eletrônicos, então não somente de dispositivos móveis, celulares, mas também em televisores e outros eletrônicos. Obviamente que hoje é uma empresa que está na vanguarda da liderança mundial e também no Brasil em telefones celulares, mas nem sempre foi assim. Eu acompanhei a Samsung quando era o infantil feio, quem é a Samsung? A empresa japonesa, né? E era muito conhecida na área de TI, né? Por monitores e outros componentes, e veio crescendo no mercado mundial de telefonia celular para chegar na posição que está hoje. E a única forma de se chegar num mercado extremamente competitivo como é o mercado de telefones celulares é usando a inovação como uma plataforma. Então, independente se você vai oferecer produtos de gama extremamente alta, premium, até produtos mais acessíveis, se você não se preocupa em trazer algum tipo de inovação para o mercado, seja em tecnologia, seja em benefício do consumidor, isso não acontece. E o que a gente vem percebendo é que o telefone celular acaba acontecendo... Só ajeitar o microfone. Vamos lá. Estou assumindo que vocês ouviram o que eu falei antes. Vamos. E a forma com que a empresa enxerga o próximo passo no mercado de telefonia celular, e também isso para o Brasil, é a questão do ecossistema. Então, o telefone celular ele virou o equipamento individual eletrônico de cada pessoa que traz a convergência digital. Então, a convergência digital veio trazendo
MP3 player para dentro do telefone celular, câmera fotográfica e filmadora, o próprio PDA, né? Os PDA sumiram do mercado porque está tudo hoje dentro do telefone celular. Mais coisas virão, então a internet das coisas está chegando, o telefone celular passa a ser um equipamento extremamente importante dentro da história da internet das coisas e da realidade virtual para o consumidor. E é por isso que a Samsung vem investindo e trazendo outros produtos complementares da categoria. Então, não somente o telefone celular, mas a experiência, por exemplo, a tecnologia de vestir, né, os wearables. Então, sejam os smartwatches, sejam os óculos de realidade virtual, câmeras de 360. Então, uma forma de você inovar, não somente trazendo recursos dentro do telefone celular, mas equipamentos que constroem, que compõem um ecossistema onde o telefone celular é o principal equipamento. É nessa direção que a empresa caminha e busca trazer inovação tecnológica e benefícios para os consumidores, tanto lá fora quanto aqui no mercado brasileiro. Bom, agora que acabou as amenidades, né, vale tudo então, né? Dedo no olho. Aqui não está bonito. Então, primeira pergunta para vocês que todo mundo tem. Quais são as inovações que vão acontecer nesse mercado? Vamos começar pelo Pesotti. Bom, acho que pela apresentação do Igor, né, a gente viu que a categoria que está mais crescendo hoje em dia é a Fryer, né? Acho que falta o smartphone agora incorporar a Fryer. Alguns tentam ainda, mas não sei. Não, Fritar frango sequinho. Né? Mas eu entendo que as inovações de tecnologia celular, eu concordo 100% com o que o Varga disse. Eu acho que o celular pode estar chegando naquele momento de platô, né, de crescimento que vai acabar agora sendo só mais substituição, mas ele vai continuar sendo o centro de todo o controle multimídia do consumidor, do usuário, né? Ele ainda vai ter uma importância cada vez maior na vida das pessoas. E considerando, com base nisso, eu entendo que as pessoas elas vão ter necessidade de buscar celulares com baterias que duram mais. E aí eu acho que é onde deve ter uma evolução nos próximos anos, a questão de ter baterias que tenham uma durabilidade muito maior do que tem hoje, mudando até a própria tecnologia da bateria em si, né? Eu acho que isso é uma inovação que deve acontecer muito em breve para poder trazer essa autonomia muito maior. O segundo ponto que eu entendo também são as telas flexíveis, né? As telas que você vai poder ajustar e moldar de acordo com a sua necessidade. Ele virar uma pulseira, ele pode virar um cartão e colocar no seu bolso. Eu acho que esse é o caminho. Mas, acima desses dois pontos, um terceiro ponto que eu entendo que é fundamental e que devemos ter aí um desenvolvimento muito forte, um foco muito forte das indústrias, é a segurança dos celulares. Os celulares hoje, se vocês pensarem quantas vezes você está trabalhando no seu celular, mexendo com os seus dados dentro do seu celular, tanto dados pessoais como dados financeiros, e isso não está protegido, isso é uma situação muito perigosa para o consumidor e também para os negócios em geral, né? Então, eu entendo que a segurança vai ser um fator muito importante daqui para frente para as pessoas poderem continuar a utilizar o telefone deles. Hoje, as pessoas ainda não têm noção do perigo da utilização do seu celular como ele é utilizado hoje. Todo mundo se preocupa com o notebook, de ter antivírus, mas o celular ele não tem essa preocupação. Então, eu entendo que esses três pontos, principalmente segurança, deve ser algo que deve ser uma preocupação muito forte da evolução da indústria daqui para frente. Marcelo, o que a LG está enxergando? O tamanho das telas estão crescendo cada vez mais. E não significa que o consumidor quer um smartphone maior. Então, quando você consegue proporcionar para o consumidor uma experiência mais imersiva de consumir mídias pelo seu smartphone, cada vez mais o smartphone passa a ser a primeira tela do consumidor, não mais a TV. Mais e mais ele consome mídia pelo smartphone, ele quer ter uma experiência melhor de visualização. Então, nesse sentido, você trazer telas maiores para ter essa experiência mais imersiva, mas você melhora também esse aproveitamento da tela dentro do corpo do produto, né? E traz essa compatibilidade para tudo isso que está acontecendo agora, como Netflix, todo esse consumo de mídia por streaming, né? Amazon Prime, Netflix, você começa a trazer essas compatibilidades que antes você só tinha nas Smart TVs, e você começa a trazer isso para dispositivos móveis. Então, esse consumo de mídia pelo smartphone, é isso que a LG vem prestando muita atenção já há um certo tempo, para trazer essas inovações
dentro dos smartphones, para os smartphones, para que cada vez mais o consumidor possa ter uma experiência melhor quando for consumir mídia dentro dos smartphones. Isso é uma questão de telas, né? A gente percebe que ano após ano o tamanho das telas vem aumentando. Existem estudos que já falam que acima de 5,5 polegadas, já para 2017 vai ser 20% do mercado, né? Então, isso é algo que a gente já vem prestando atenção e vem se adaptando a esse mercado. E também a questão de armazenamento, né? A gente viu o Igor demonstrando, a gente já tem hoje como core 32 GB, mas já existem alguns aparelhos já com 64 GB no mercado, né? Ou seja, ainda passa pela questão de usabilidade do consumidor. O consumidor pega um smartphone, ele quer uma câmera boa para poder tirar o máximo de fotos possíveis e poder armazenar ele dentro do seu dispositivo. Junta-se essa questão dos aplicativos. Cada vez mais você tem mais aplicativos disponíveis ou mais aplicativos sendo atualizados. Então, esse espaço interno acaba sendo importante para o consumidor. Mesmo com os armazenamentos em nuvem que o consumidor tem disponíveis dentro do seu smartphone, ele ainda quer ter isso dentro do seu device, né? Ele não quer perder de vista as suas fotos e os seus aplicativos. Então, a questão de armazenamento também é muito importante. Então, dentro desses dois cenários, a questão de telas cada vez maiores, com uma experiência de visualização mais imersiva e mais ergonômica para o consumidor, e a questão de armazenamento também, a gente enxerga bastante importância nisso. Vocês três, né, Samsung, né, LG e não Alcatel, né, ATL, produzem também televisões. Quando as televisões vão ser realmente smart? E tem a ver com a expansão da tela do celular para aquele outro veículo, né? Que, como vocês comentaram, se vai estar tudo concentrado no celular, tem que popular para aquela tela. Quando que elas vão ser realmente smart? A ponto de integrar isso? Eu acho que um ponto relevante é entender o uso do equipamento, né? Mais do que tudo, o telefone celular, tanto faz ser smartphone ou a época dos feature phones, é um equipamento de comunicação individual. E ele é um mudador de hábitos. E quando a gente começava a falar lá atrás, 10 anos atrás, vem aí a convergência digital, né? O seu feature phone, então, né? Ele vai substituir o seu tocador de música, tanto faz se ele é padrão, MP3, ou seja, ele vai ter vídeo, ele vai ter tela maior, ele vai matar o seu PDA, ele vai trazer para dentro a sua câmera digital e tudo mais, vai trazer televisão. E aí todo mundo fala, então vai matar todas essas categorias, não existe mais câmera fotográfica, MP3 player, PDA e a televisão, correto? E a resposta é não. E a raiz dessa pergunta e resposta é qual é o uso, né? O PDA, sem dúvida nenhuma, está dentro, o celular substitui totalmente. O Media Player, da mesma forma, porque é uma questão de processamento, tela e memória, e o celular tem tudo isso. A câmera fotográfica, ela substitui a exceção das câmeras profissionais de altíssima resolução, que é um mercado extremamente específico que se mantém lá. Mas a câmera individual, para muita gente, a primeira câmera digital pessoal é a do seu celular. Começou com uma resolução baixa, hoje ele vai ter uma resolução muito boa. Mas a televisão é diferente. Eu entendo um pouco que é tudo uma questão de perspectiva. Se você comparar hoje as TVs smart com os telefones celulares de 5 anos, a TV smart são melhores do que aqueles telefones. Só que a TV nunca vai passar o smartphone, em termos de friendly, de ser amigável em termos de utilização, como um aparelho smart, certo? Então, eu entendo que o smartphone não tem como perder essa posição central e passar isso para a TV. Ele pode ser um complementar ao smartphone. Ele vai dividir o conteúdo que você está aqui, você pode dividir o seu conteúdo nessa televisão. Exato. Eu acho que é nesse sentido. Agora, dele chegar no nível que está o smartphone, eu acho que é muito complicado. O smartphone vai continuar sendo o aparelho central de consumo de toda tecnologia e mídia do usuário. Até porque o televisor, ele não necessariamente é individual. Você pode ter vários televisores dentro de uma casa, mas o televisor é o televisor da sala, o televisor do dormitório 1, do dormitório 2, e o uso é compartilhado. Senta a família na frente da televisão para assistir. Tem um filho meu que discorda dessa tese, viu? Mas no telefone celular, não, ele é um equipamento individual seu, exceção para aqueles que têm filhos pequenos. Quando você está no restaurante, você precisa passar o seu telefone para uma criança para se distrair. Mas ele é um equipamento individual, né? Você não tem o nosso telefone celular, o meu é meu, e tem gente que tem 2 ou 3. Norberto, justamente eu vou te perguntar, mas eu quero só colocar um pouquinho mais de pimenta na pergunta. Assim. O celular, na realidade, evoluiu
porque ele foi acabando com outras categorias, né? Foi comentado já aqui, ele acabou com a categoria Obrigado pela deixa. acabou com a categoria do MP3, acabou com a categoria da câmera fotográfica, acabou com a categoria, né, até do feature phone, porque ele até fala, né? Vai acabar com o notebook, né? Não, ele destruiu a categoria de IT, né, porque as pessoas se sentem satisfeitas com o que elas têm. Tablets, principalmente. Vai dar para colocar batata frita? Dá. Gente, vamos lá. Eu acredito realmente que muitas vezes a tecnologia tem um timing, né? Tem um timing correto para você chegar no mercado. Inclusive, ela está querendo cair do meu bolso nesse momento. Vinícius me mata. É o seguinte, a gente falou aqui de evolução de experiência de uso. Verdade, o que o Marcelo falou é muito importante. Hoje, o usuário sabe o que é um aparelho bom e o que não é. Qual a tratativa de software que você dá? Não é só hardware, não é só ter memória, não é só ter câmera, é fazer tudo isso trabalhar em equilíbrio, tá? A gente falou de memória, Pesotti falou de memória. A gente falou de segurança. Hoje, por exemplo, nós somos a única empresa com MADA de Google para toda a América Latina. São poucas empresas no mundo que conseguem fazer os 115 mil testes da Google todos os meses nos aparelhos que estão em campo. E esses testes dão a confiança de segurança. E nós estamos com a principal empresa de tecnologia no mundo. Mas aí o Valim cutucou a onça, né? E falou assim, escuta, quando a TV vai ser smart, eu posso inverter, eu posso sim. Quando o smart vai ser a TV? E essa é a provocação que a gente quer fazer para o dia 29 de agosto. Nós vamos fazer um grande lançamento. Acredito que vai ser a primeira empresa no mundo com essa tecnologia. Nós vamos trazer em primeira mão para o Brasil, para o brasileiro, onde a gente vai colocar experiência de uso, a gente vai colocar memória, a gente vai colocar bateria, mas a gente vai fazer o nosso smartphone ser uma televisão. A gente vai libertar as pessoas da tela. A gente vai oferecer uma tela de 80 polegadas em HD. Então, esperem, dia 29/8, uma marca entrante brasileira trazendo novas tecnologias para o mercado. Isso é importante, né? Vocês três têm megas corporações mundiais, né? É possível ter pequenos players locais ou você tem que ter uma mega organização mundial para poder entrar nesse mundo? É possível, né? Ele está fazendo. Então, tem que... Acho que isso... Mas vocês encontram isso em outros mercados? Sim. É essencial para o mercado competição, sem dúvida nenhuma. Por mais que você tenha alguns players e algumas indústrias que são globais, a performance dessas empresas globais não é a mesma em todos os países. Em alguns mercados, você consegue ter players locais que são mais relevantes, que são essenciais para a competição no mercado, e quem ganha é o consumidor. Vide a Oppo e a Vivo. Quem ganha é a sociedade, exato. Quem ganha é o país como um todo. A Oppo e a Vivo são um fenômeno mundial. O que eles trouxeram? Eles trouxeram inovação, eles reinventaram a forma de tirar foto, eles reinventaram a duração da bateria, eles reinventaram a quantidade de memória RAM que existe. Hoje esses caras dominam a China, estão indo com toda a força para o sudeste asiático, para o sul da Ásia. São um case mundial, pertencem ao mesmo cara. É possível. E eles começaram também pequenos. Por isso, quantos grandes morreram nessa indústria? O que me dá alento é que o cara tem 50% de mercado e são extraordinários. Vocês, varejistas, sabem o quanto a Samsung trabalha bem, né, Pesotti? Mas é que você falou, né? Já teve... Teve Nokia que ficou no meio do caminho. Na época da Motorola tinha 90% do mercado, né? Então, essa é a indústria que a gente vive. Isso é a coisa que nos dá esperança, né, Pesotti? De brigar contra gigantes todos os dias e poder ir um pouquinho além. E os gigantes também trazerem o que a Samsung traz de tecnologias, telas que trouxe com borda infinita. Isso vai revolucionar. Não vamos esquecer que há 17 anos atrás, Samsung e LG eram marcas locais da Coreia. Sim. A cara que era dominada por Nokia, por Ericsson. Você tinha dois pequenos players ali que começaram a se expandir globalmente. Vocês estão muito amiguinhos. Deixa eu acabar com esse processo. Vamos meter. A gente é educado. Não. Eu sou absolutamente crente da tese de ser educado, porém agressivo. Quando é o fundo do poço em preço? Fundo do poço em preço? Quando é o fundo do poço em preço? Porque essa é uma das competições que hoje está no mercado. Essa é uma equação, ela resulta da equação
Oferta e demanda. E oferta. Então, que você tem, se tiver o mercado ofertando mais produtos do que o consumo pode absorver, você vai ter uma agressividade de preço muito maior. Então, você pode ter, a gente viu nos últimos anos aí vários momentos distintos, né? Você tinha muita oferta, demanda menor, uma agressividade de preço muito maior. Então, nesse momento, a gente viveu 2016, tinha uma situação um pouco mais equilibrada, era um mercado que estava muito mais equilibrado, e você teve até um crescimento do ticket médio no Brasil, né? Hoje, você já está vendo que o mercado está tendo uma oferta maior que a demanda, mesmo pela situação econômica que o Brasil está vivendo, a restrição de poder de consumo do brasileiro hoje, né? E você viu, já teve uma reação clara e o ticket médio baixou em quase R$100 no Brasil nos últimos 6 meses. Isso é claro. Então, isso é uma equação que resulta dessa situação. Mas vale a pena diminuir preço para ganhar market share? O negócio é para fazer para ganhar dinheiro. Eu acho que o objetivo no final do dia são dois. É trazer uma inovação para o consumidor num preço justo que ele possa pagar, mas também que as empresas tenham uma rentabilidade e uma saúde financeira para continuar investindo e trazer inovação para o consumidor. Todo mundo acredita nisso? Isso é o que a gente deve ser. Agora, existem situações erros que acabam acontecendo e que desequilibram essa balança, né? Sempre assim, existem ciclos. E os ciclos no Brasil se repetem, certo? Todo mundo sabe aqui que é um mercado bem competitivo, um mercado difícil, e agora tem um ciclo de sobra de produto. E o ciclo de sobra de produto aliado a uma participação de operadoras muito menor, que antes as operadoras drivavam muito esse mercado, hoje está sobrando para o varejo queimar margem, o fabricante queimar. E a gente está numa situação de amadurecimento, como disse o Igor, onde a gente vai buscar um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio vai vir destes ciclos de up e down, up e down. Neste momento, para o fabricante, para o varejista, não é uma maravilha, porque todo mundo tem sacrificado a margem. É lógico que vai dar dor de barriga, é lógico que vai diminuir um pouco a oferta, e automaticamente isso vai se ajustar. É a prática do mercado. Nós estamos no mercado nós somos o 4º maior mercado de smartphones do mundo. Nós somos foco de grandes companhias para virem e brigarem por market share aqui, tá? Vai ter um custo, poucos sobreviverão. O Igor falou uma coisinha que ficou bem sutil, que foi assim: existe uma consolidação da indústria, e não é no Brasil, é no mundo. As marcas que não conseguirem inovar, que não conseguirem se diferenciar, irão desaparecer. E é um fato. Começa pelos ODMs. Antes, quando eu ia para a China, buscando parceiros, etc., eu encontrava 200 parceiros. Hoje, a Google limitou a 20 parceiros em toda a China para desenvolver Android. Na América Latina, nós temos uma empresa. Então, existe um momento de amadurecimento da indústria, e isso vai trazer uma racionalidade de oferta. Com uma racionalidade de oferta, vai ser muito mais fácil segurar as margens, tanto para o varejo quanto para os fabricantes. Quando as operadoras, que basicamente saíram desse mercado, hoje representam pouco mais de 10% do mercado de compra de celular, era fácil vender para as operadoras, né? Sim. Tinha gente que fazia contratos bilionários de exclusividade do lançamento do produto que ainda nem existia. Não aconteceu no Brasil, mas aconteceu fora. Então, era margem mais fácil. Hoje, essa queda de braço, de margem, que já não tem mais a operadora comprando, né, entre vocês e o varejo, é uma margem, é um jogo de soma zero, é um jogo onde vocês apertam o varejo ou o varejo aperta vocês? Depende do player aqui. Depende da pessoa que vai responder para você. Varga, vai lá. O Varga pode te dar uma visão diferente. O operadoras pode ser o menor canal se comparado ao varejo, mas ele é extremamente relevante ainda. Se você pegar, principalmente na categoria de produtos de valor agregado maior, você pegar em unidades é realmente menor. Mas se você pegar em valor de mercado, ou seja, o ticket médio,
são extremamente relevantes os produtos de valor agregado maior. Existe um canal relevante no Brasil ainda que ele compra celular só através das operadoras, né? Isso é um celular de valor agregado maior, né? Valor bem mais acima. De pós-pago, de subsídio e, obviamente, são players importantes para o mercado porque parte da inovação tecnológica, eles são um player essencial que é a parte da rede. Então, por mais que qualquer fabricante chegue aqui, eu tenho aparelho 5G, 6G, 10G. Se não tiver a rede e serviços vinculados a essa rede, a essa tecnologia, nada disso existe e, portanto, a operadora e nesse ponto específico sempre será, óbvio que em cada país é diferente. O Brasil tem a sua característica, outros países da América Latina e o mundo são diferentes. Mas a operadora tem a sua importância, principalmente para esse valor agregado maior. Um outro ponto interessante que vem trazendo, e o Brasil vem entrando nessa onda também, são novas formas e novos modelos de negócio. Então, os telefones celulares, o preço médio vem crescendo. Se você considerar os tops de linha, e vem trazendo, além de inovação tecnológica e recursos, materiais. Você vem trazendo corpos feitos de metal, de vidro. São materiais que têm durabilidade muito maior do que o plástico. Isso vem crescendo ou fomentando o mercado de equipamentos usados. Então, hoje você consegue fazer a compra de um produto premium, seja em operadora, inclusive no varejo, dando o seu aparelho anterior como comentário. Então, é o trading. As operadoras têm feito os programas também de early upgrade, você já compra o telefone hoje, eu compro o S qualquer coisa da Samsung esse ano, e eu já tenho um compromisso que quando em 12 meses sair o próximo modelo, desde que esse equipamento esteja conservado, a operadora toma o produto de volta com parte de pagamento. Então, esse canal é extremamente relevante, porque ele consegue acelerar a adoção dos produtos de gama mais alta e normalmente onde está a inovação da tecnologia. Então, por mais que sim, são mundos distintos, o varejo e a operadora, ela tem um papel muito fundamental para todos os fabricantes, não só quem tem um portfólio de preço mais alto, mas mesmo na questão da base. Mas Marcelo, nessa queda de braço, né, entendendo essa posição das operadoras que o Vargas explicou, quem paga a conta? Isso acaba sendo quase sempre o fabricante. Não é um termo pagar a conta, é sempre buscar a melhor oferta. Aquele ganha, tanto para o fabricante, a operadora e para o consumidor final. Pegando um pouco do parênteses de preço, a gente viu que o nosso mercado, apesar da base ser um tanto baixa em 2016, ele apresenta crescimento. O ticket médio, como o André comentou, aumentando gradativamente. E a gente vê lançamentos nessa faixa de 949, 999, né? Ou seja, próximos de R$1.000, produtos já com especificações não tão parrudas, mas o principal player do nosso mercado já tem uma especificação com 32 GB, 2 GB de RAM, é o que tem performado muito bem. Então, novamente, quando o consumidor percebe esse valor, ele vai gastar esse dinheiro, porque ele está passando muito mais tempo com o seu smartphone. 2014, 2015, quebrava, o telefone caia no chão, quebrava a tela, ele ia lá e trocava o smartphone. Hoje, depois que nós passamos por essa crise, ele compra o telefone, cai no chão, quebra a tela, ele vai arrumar a tela. Então, assim, ele passa mais tempo com o smartphone. Quando ele troca, ele sempre quer a melhor oferta, ele sempre quer o melhor custo-benefício. Ele vai buscar o melhor preço e ele vai buscar a melhor configuração. Então, ele tem essa disponibilidade de gastar R$1.000, R$1.200, e isso faz com que o ticket médio venha aumentando gradativamente, como o André mencionou. E se você pegar hoje o campeão de vendas, foi mostrado aqui pelo Igor o 2G, 3G, 4G. O produto típico de 2G na mão do usuário, o que foi mostrado aqui era o top de vendas, era o produto mais barato, era o feature phone de R$99, ou depende da época, R$199. Quando entrou o smartphone e 3G, já deixou de ser o produto mais barato, mas ainda era o smartphone mais barato. Hoje, top de vendas, o produto que dispara em venda, está longe de ser o produto mais barato. Hoje não é o produto de entrada mais. R$1.000, o entrada existe, é um mercado relevante, ele tem negócio, é dinheiro sobre a mesa que precisa ser transacionado, mas hoje o produto top de vendas em volume já não é mais o de entrada. O consumidor também já está mais maduro, porque por mais que a penetração de smartphones ainda não está tão grande mesmo no 4G, nós já passamos daquela fase que a maioria das pessoas já tem o smartphone, comprou um smartphone até de entrada barato, gostou dos benefícios, dos serviços e das coisas que ele pode vivenciar e experimentar, mas ele começa a perceber, puxa, eu preciso de mais memória, eu preciso de uma tela um pouco melhor, eu preciso de mais bateria. E aí ele está disposto a gastar um pouco mais e comprar um produto de gama média ou até de gama alta. E passa por aquilo que você falou, Isso Valim, só para complementar, buscar essa melhor solução dentro daquilo que o consumidor está disposto a pagar
trabalhar, mas que seja dentro do perfil que o varejista espera do nosso produto. Não só o varejo, mas também as operadoras, né? Então, respondendo em relação à margem, assim, sempre vai buscar o melhor ponto para os três, para esses três, né? Tanto fabricante, varejista, operador e também para o consumidor. Porque se você não adianta você querer posicionar muito mais alto numa especificação onde você tem um competidor tirando marca de lado muito melhor do que a sua, você vai acabar ficando nas prateleiras. Você não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir ter performance. Na sua pergunta, Valim, para nós, eu acho que existem duas realidades. Quando você é muito grande, você consegue colocar a tendência no mercado, né? Você pode impor a sua vontade, muito mais fácil ao varejista, e o varejista por si só também queima. Quando você é menor, que é o nosso caso aqui, né, Pesotti, o desafio é ainda maior. Então, o que a gente aprendeu nessa batalha varejo contra a indústria, e talvez seja a surpresa mais grata e o maior aprendizado que eu tive nesses últimos 3 anos, desde que voltei para o Brasil, existem varejistas e varejistas. Existem varejistas extremadamente transacionais e circunstanciais, que é o varejista que faz o negócio porque tem um monte de oferta, te espreme no máximo preço e faz um negócio spot quando você é pequeno, porque ele não tem dependência de ti. Mas existe o varejista parceiro, existe o sócio, que a gente fala, que é o varejista estratégico. E pasme, nem sempre, quase nunca, o varejista estratégico é o grande. É meio paradoxal isso, mas existem muitos varejos de primeira linha no Brasil, que são regionais e que se dispõem a trabalhar contigo mesmo nesses momentos de crise. Então, existe uma relação muito franca para que você tenha um projeto mais de médio e longo prazo. Então, a crise da guerra que existe de preço, no meu ponto de vista, está me trazendo uma grande oportunidade. Culturalmente, o brasileiro é mais relacional do que outros povos, né? A gente depende muito da relação, está intrínseco a nós, a gente se identifica e a gente constrói uma relação. Essa crise, esse mercado, esse ano que está todo sacudido, está nos trazendo essa oportunidade de realmente aprofundar esses relacionamentos, construir realmente um relacionamento mais de longo prazo. Então, de todo o copo metade cheio, metade vazio, eu estou vendo essa metade cheia, eu estou encontrando pessoas e varejistas realmente distintos em vários lugares do Brasil, e eu tenho certeza que com eles a gente vai conseguir construir uma coisa diferente lá para frente. Valim, eu acredito que a mudança que houve de operadora para o varejo, o fabricante, com o operador, ele era responsável pelo sucesso do produto, mas com essa nova realidade do Open, do varejo, o fabricante precisa conhecer muito mais o consumidor final. O varejo ele é um canal de distribuição. E o canal de distribuição ele vai vender o que é mais fácil para ele vender. Então, nós, como fabricantes, como marcas de smartphones, nós temos que ser capazes de poder, de alguma maneira, influenciar esse consumidor final a comprar muito mais do que na época da operadora. Porque na operadora você negociava grandes volumes. Quando você negociava grandes volumes, o canal já estava preparado e empurrando o seu produto, para mostrar o seu produto. Hoje, você tem que fazer um trabalho muito mais amplo, que é aquela visão do sell-in e sell-out, com muito mais profundidade de conhecimento do consumidor, para poder fazer com que o seu produto dê certo e não encalhe. E aí, essa conta, quando encalha, é sua. Isso é claro. Então, a responsabilidade do fabricante não é só no desenvolvimento do produto, de definição do qual é a estratégia para lançar o produto, mas também na execução e fazer com que o produto se torne uma realidade de sucesso. Porque, no final do dia, para o varejista, ele tem o seu produto mais 2.000 SKUs para poder vender e ele não vai ficar preocupado com o seu produto especificamente, você vai ter que resolver essa situação. Então, essa é uma situação que é um pouco diferente da operadora, que a operadora você já tinha todo um cenário, toda uma estrutura, um environment, um ecossistema pronto para vender o seu produto também. Tinha uma competitividade, mas também já tinha uma concorrência muito menor do que se tem hoje no varejo. Hoje, as operadoras, né, no Brasil e fora, não crescem em receita. Falando somente de operadora móvel. Elas não encontraram um jeito de monetizar essa mágica que o celular trouxe nos últimos 10 anos. No mercado brasileiro e no mercado fora do Brasil, eu apresentei aqui um dado, nos últimos 5 anos o crescimento é próximo de 0 na sua receita.
vocês dependem delas para lançar os Gs da vida, né? Encontram algum jeito, né? Como essa equação pode ser diferente ou azar da operadora? Eu acho que até a definição do Humberto sobre ter parcerias estratégicas, né? O parceiro estratégico não é o grande fornecedor e o grande cliente. É aquele parceiro que ajuda a resolver os seus... Se você é o fornecedor, você é o fornecedor estratégico, você ajuda a resolver problemas do seu cliente e vice-versa. Então, a parceria estratégica, no caso das operadoras, está nesse caminho também. Então, quando a operadora, obviamente, busca aumentar a sua receita em cima do serviço, todo novo produto ele tem que estar, de alguma forma, alinhado com a estratégia da operadora, o roadmap tecnológico dessa operadora, e no varejo a dinâmica é outra. Tem a questão de movimentação de estoque, e em ambos os casos, o produto é o mesmo, e ele acaba chegando na mão de uma pessoa que é o consumidor. Ele pode comprar isso numa loja de operador, ele pode comprar isso no varejo, ele pode comprar online, offline. No final das contas, o motor da venda, o motor dessa indústria é o sellout. É a venda final ao consumidor. Então, sim, você tem que conhecer o que o consumidor tem como preferência, você tem que entender qual é o tamanho de mercado no ano, no mês, na semana. A semana passada o tamanho do mercado foi tal, atingimos a meta, não atingimos, o que aconteceu? Tem algum movimento acontecendo de concorrência? Existe algum movimento acontecendo em operador? Existe algum movimento do varejo? Aconteceu alguma coisa que o consumidor, nesta semana, deixou de considerar o telefone celular como um produto a comprar e resolveu comprar um televisor, uma geladeira, uma fritadeira? Então, tudo isso tem que ser mensurado e alinhado para você fazer os movimentos das semanas e meses e trimestres seguintes. Então, são dois canais distintos, mas, no final das contas, quem tem o telefone e está conversando na rua com o telefone é o consumidor. No final, a responsabilidade da geração da demanda ainda é nossa. Exato. Né? Mesmo que você tenha parcerias estratégicas, que você tenha uma solução muito boa para a operadora, que a operadora enxerga que aquilo vai gerar mais receita para ela, o ARPO, né? A receita média para o usuário, a responsabilidade de gerar essa demanda passou para os fabricantes. Antes, como o Pelote colocou, a gente colocava muitos volumes nos canais e eles nos ajudavam a fazer isso. Hoje eles pensam mais duas vezes antes de era um encher mercado os do estoques. passado de penetração de telefone. Exatamente. Né? Muitas pessoas não tinham telefone algum. Então, você fornecendo para a operadora, isso de alguma forma ia chegar na mão das pessoas. Hoje com uma base instalada mais estável, hoje para você fazer com que chamar o cliente da operadora para que ele troque o smartphone e manter os serviços ou até mudar o seu plano, essa responsabilidade de geração dessa demanda passou para os fabricantes. Não obstante a comoditização das receitas das operadoras, né, o advento do WhatsApp, do WeChat e todos esses aplicativos que acabaram terminando com a receita de voz, que era, na verdade, o grande impulsionador do ARPO das operadoras. A operadora é importante, concordo contigo, Varga, ela sempre vai ser o serviço. O serviço é o canal, né? O smartphone é a tomada da pessoa para o mundo. O fio que está lá atrás é a operadora. Então, isso é indissociável e ela sempre vai estar muito presente. Mas, pegando um pouquinho o gancho do que você falou, Varga, a relação com a operadora passou a ser uma relação de muito mais parceria. Olha, hoje você tem que desenvolver o VoLTE, o voz sobre o Wi-Fi, você tem que melhorar a experiência de uso, dado a evolução das tecnologias, dos aplicativos. Netflix não existia há poucos anos, as pessoas estão usando muito mais. Então, no smartphone, junto com a operadora, essa passagem de rede para rede, ela tem que melhorar, ainda ela é muito truculenta, né? Então, as operadoras estão buscando se inovar nas suas redes, e é esse trabalho de parceria que está sendo feito. E focando nesse trabalho mais B2B, porque aqui a gente fala muito de B2C, né? De vender para consumidor. Então, a gente tem um foco grande de venda para o consumidor. Lá, nós procuramos abrir uma nova frente. Também da aprendizado que a gente teve com as operadoras. Tudo isso está mudando o mundo. Mas não muda o mundo só para o usuário final. Muda para as empresas. Se você pegar segmentos como meios de pagamento, nós estamos na pré-história. Hoje, as maquininhas de pagamento que você vai nos pontos de venda, elas são 2G. Então, entra a operadora quer desativar a rede 2G há muito tempo, porque é um custo que está lá.
Essas maquininhas, elas não estão integradas com o RP da companhia, não tem uma integração, um ecossistema, um Android, não tem nada. Então, se vocês começarem a olhar dentro das próprias empresas que vocês têm, imaginem a possibilidade de integração, de ganho de produtividade que um ecossistema pode trazer, tudo integrado. Então, esse, para mim, é uma nova onda que vai acontecer tecnológica, que vai além do B2C, que tem a ver com empresas, que tem a ver com uma situação e um gap de tecnologia, muito oriundo das dificuldades, das burocracias, dos IRPs, um monte de coisas que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, não só no Brasil, como no mundo. No Brasil, a gente, obviamente, vive essa situação de crise, então tem essas oscilações maiores nos volumes de mercado. Mas, fora do Brasil, já estabilizou esse processo. O crescimento da venda de smartphone é muito baixo. É um crescimento muito baixo, né? É pouco positivo, 1, 2, 3% positivo, 1, 2, 3% negativo. Não tem uma perspectiva de crescimento do smartphone no médio prazo. Resta, portanto, manter market share e tentar se posicionar nesse mercado. Como vocês entendem que esses novos players que surgiram, a maior parte deles chineses, impactam esse mercado, e aí, nesse caso, em particular, o mercado brasileiro? Já que lá fora não cresce, aqui talvez seja um mercado que vai crescer. Como é que vocês veem esses novos players, novos entrantes, impactando o mercado brasileiro, que ainda tem aí uma distribuição que é mais ou menos constante ao longo dos últimos anos? Só ter medo, não. Eles vêm, viu? Não tem volta. É porque Eu senão eu fico entendo falando que- muito. Até uns já vieram, foram embora, mas acho que Exatamente. Então Exatamente. o Brasil ele é um bicho diferente, né? É algo que uma marca não pode vir aqui se aventurar a querer lançar o seu portfólio por 2, 3 anos e querer achar que já vai ter um sucesso no curto prazo. A questão da marca ainda faz a diferença aqui. A questão de você ter uma distribuição, um relacionamento, uma distribuição muito solidificada com todos os seus parceiros, né? Isso também é fundamental no sucesso de qualquer marca aqui no Brasil. E então eu entendo que sim, e o bacana da nossa indústria é essa, que ela é muito dinâmica. Então, existem dificuldades no Brasil, mas eu não tenho dúvidas que esse mercado vai mudar muito nos próximos 5 anos. Obviamente que qualquer empresa, e todas as empresas aqui já passaram por isso antes de chegarem onde estão ou no mercado nacional. Você tem prioridades de mercado. Então, quando você quer expandir internacionalmente, você não vai simplesmente para os maiores mercados do jeito que você está, porque você tem investimento e o retorno que você precisa ter em cima desse investimento. A atratividade no mercado brasileiro, ela pode ser enganosa. Ela é extremamente atrativa pelo tamanho, certo? Se vende muito telefone celular nesse país, mas existe um custo para poder entrar no mercado e manter-se no mercado muito maior se você comparar com outros mercados que também, da mesma forma, estão se desenvolvendo. A prova disso é a situação que a gente tem hoje no mercado. Então, entenda que o Brasil é um país fisicamente continental. É um país cuja logística ela não é tão excelente como é, por exemplo, nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa. Então, você tem todo um arcabouço de legislação e de tributos que, muitas vezes, dificulta tanto o empreendedorismo quanto as grandes empresas. Você tem a questão de capilaridade de rede, de assistência técnica. Então, você entrar no mercado como o Brasil, vendo os números totais, é extremamente atrativo. Cultura. A cultura, obviamente, também. A própria lei de defesa do consumidor é muito diferente de outros países. Então, entender isso e conseguir equacionar para montar uma operação e, de início, ela não pode ser pequena, lá atrás dava. Quando era na época do 2 para o 3G, isso dava para fazer, porque o mercado estava comprando absolutamente qualquer equipamento. Hoje é um mercado de troca. Então, cada fabricante estabelecido tem que chegar na cabeça de cada consumidor. Senhor consumidor, esse seu excelente telefone celular do seu bolso merecia um upgrade, né? Você podia trocá-lo por uma coisa melhor. Você poderia passá-lo para seu filho. Você poderia revendê-lo. Então, é um nível, é uma situação de mercado totalmente distinta de lá atrás. Então, a entrada no mercado hoje é mais difícil, não é impossível.
obviamente, mas existem outros mercados cuja penetração não está tão forte, em que o tamanho dos países não é tão grande, que são mais atrativos para uma entrada. E não precisa ir longe. Na própria América Latina, você tem mercados que estão absorvendo outras marcas com uma velocidade muito maior. Uma hora ou outra, novos fabricantes vão chegar no mercado brasileiro. A gente estava brincando. E os locais também. A história da humanidade ela é muito interessante, né? O centro da economia sempre foi a Ásia. Fala da China, o Igor falou que a China é um mercado maduro. É nada. Eu morei na Índia. A Índia tem 1,3 bilhões de pessoas e só tem 100 milhões de venda por ano, que lá vai crescer pra cacete, vai estourar de crescer, tá? Porque eles estão mudando culturalmente, etc. Mas o centro é a Ásia porque tem muita gente, tem muita população, muito difícil competir, etc. Mas imagina um chinês entrando todo dia no escritório dele, sentando de frente, olhando uma parede no fundo, e um negócio gigante chamado Brasil. Você está dizendo que eles vêm, nós já sabemos. Assim, É inevitável que eles vão ver, né? agora, a desvantagem deles para mim, a cultura. tirando a questão- Comprar indústria aqui, comprar empresa local, né? É difícil, não sobrou muitos locais, né? Também vai consolidar bastante, mas eles vão vir. Positivo? Não sei. Já estão negociando? Depende. Ó, assim nasce o boato, né? Mas a quanto a gente não vende. O que a gente acha é que é inevitável que vai vir. Hoje já é inevitável 3 caras conseguir racionalizar quanto é o market share de cada um deles, que é o que o Pesotti está falando. Os 2 caras estão aqui e o outro não está. Mas o cara fala assim, eu quero ter 60% do mercado. O outro fala, eu quero ter 30%. O outro quer ter 20%. Aí eu vou ficando 110, preocupado, né? Eu já vou ficando preocupado. Vamos comprar o Paraguai, Fala assim, beleza, todo mundo concorda que o mercado de smartphone no Brasil é 46, 48, beleza. Mas a gente já tem uma dificuldade com 2 empresas coreanas e uma chinesa, de mais ou menos racionalizar quanto é a participação lógica de cada um. Imagina quando vir esses loucos, né? Então, Essa é exatamente a pergunta. Né? Esse mercado ele vai ser muito diferente. Eu até queria perguntar para o Marcelo, né, vocês já estão nessa indústria há muito tempo, e nós já assistimos ao falecimento de muitas empresas. Né? Eu lembro, quando esse mundo começou, existia uma marca, né, um fabricante, uma empresa chamada Motorola, que a propósito não existe mais. Existem os aparelhos, mas a empresa já faliu 2 vezes depois disso, que era dona do mercado. Logo depois surgiu a Nokia. Né? E desapareceram essas empresas, as marcas até, algumas delas voltam e ressuscitam, mas já numa condição societária completamente diferente. O que vocês fazem para não ser, né, o dinossauro do futuro? Como é que vocês internamente discutem isso? Isso é uma prioridade internamente? Vocês vão ser o dinossauro do futuro, Marcelo? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso passa pela capacidade de inovação. Né? Ano após ano, você trazer alguma coisa nova para os seus smartphones. Ainda pegando os exemplos das chinesas, a gente teve uma empresa chinesa recentemente que, com a mesma velocidade que ela se estabeleceu aqui, ela foi embora. Né? Você ficou feliz, né? Puxa. mas ela oferecia um ótimo aparelho a preço. O foco dela sempre foi preço lá na China. Deu um susto na gente, mas passou. Né? E não que as empresas chinesas não são capazes de inovar, não é isso, mas hoje ainda a gente vê muita emulação do que as empresas maiores estão trazendo como inovação. Né? As 2 maiores hoje já estão falando de proporção de tela de 18:9, né? Em aparelhos reduzidos com tela grande. Né? A gente há um tempo já tem falado de 2 câmeras. Né, e de câmeras cada vez mais potentes de smartphone. Né, e isso, por enquanto, a gente só vê essa capacidade das outras empresas de emularem essas inovações. Né, então, eu acho que para você não virar esse dinossauro, se você não trouxer algo novo para o consumidor, não entender o que ele está buscando e não atender esse desejo de ele ter algo novo, como o André falou assim, o que você tem de novo que vai me fazer trocar meu smartphone? Se a gente não descobrir isso antes de preparar o portfólio do ano seguinte, é nesse ponto que a gente precisa começar a se preocupar. E, lógico, isso é discussão diária, interna, pelo menos, a gente pensar o portfólio para 18, 19 e aí para 2, 3 anos adiante. O próprio Apple, né, que começou essa discussão do smartphone há 10 anos atrás, como comentei aqui mais cedo, vendeu menos iPhone 7 do que vendeu o iPhone 6. O iPhone 6 continua sendo o aparelho dominante. É um sinal de declínio? Não, eu não acredito. Eu vou retroagindo um pouquinho mais em relação à Apple. Né? Enquanto o gênio ainda estava vivo, eles não lançaram aparelhos acima de 5 polegadas. Ele tinha com ele que o consumidor não precisava ter um aparelho muito maior do que 5 polegadas para poder ter uma melhor experiência. Ainda bem que ele não estava certo nesta previsão, ele não estava certo. Né? Não acredito que seja o início de declínio, mas talvez, para o caso do mercado brasileiro, seja um sinal de maturação.
né? Eu entendo, Valim, que o consumidor ele vai trocar o aparelho dele quando ele achar que vale a pena trocar o aparelho dele. Então, E aí, quando você tem uma geração, uma evolução de uma geração para outra, sem grandes diferenças, sem grandes inovações, o consumidor ele não entende que é necessário trocar aquele aparelho dele naquele momento. E como a gente já disse aqui, os aparelhos estão mais duráveis hoje. Os aparelhos você consegue manter. Principalmente no Brasil, para você comprar um aparelho desse tipo, é um investimento muito alto. A realidade do Brasil não é a realidade do resto do mundo, né? Então, em relação ao resto do mundo, eu entendo que o principal ponto aí em relação a isso é que não houve uma evolução necessária para fazer sentido para o consumidor ir lá e trocar o seu aparelho. Acho que é isso que vai acontecer e o consumidor vai estar sempre mais atento, e por isso que eu entendo que o Brasil ainda é uma oportunidade muito grande. Como o próprio Igor mostrou, nós temos aparelhos de 4 polegadas, nós temos produtos de menos de 4 GB de memória interna, temos produtos com câmeras baixas. Então, existe uma oportunidade de acontecer um upgrade aqui muito grande, e o consumidor está procurando, ele está cada vez mais antenado, buscando ter um produto mais adequado para o seu consumo, o seu uso diário, né? Pesotti, vou pegar só um pouquinho do que você falou. As inovações realmente acontecem nos preços, nos flagships, mas cada vez mais rápido elas estão descendo para os aparelhos de mass tier, mais massificados. A curva de evolução das tecnologias lá de cima para baixo está bem mais rápida. Está muito mais rápida. Então, assim, é você trazer inovação não só no seu flagship, é a mesma história do carro conceito. Você vê o carro conceito no Salão do Automóvel da Alemanha e logo na sequência você vê aquelas inovações, aquelas tecnologias no carro já rodando nas ruas em menos de 2, 3 meses. Isso tem acontecido com cada vez mais velocidade no mercado de smartphones. Um exemplo é a tela de 18:9. Né? Isso muito em breve já vai estar massificado, não vai demorar muito. E assim, a questão dos armazenamentos, a gente viu a questão da China, os 64 GB vai virar o core, não tem para onde escapar. Então, isso vai provocar o consumidor a começar a pesquisar sobre essas inovações e querer trocar de smartphone. Voltando à tua pergunta original, como não perder relevância, né? Nós tivemos onda de Motorola, de Nokia. Quem é hoje o player do mercado mundial que estava no começo da telefonia celular, que ainda é forte? Quem dos fabricantes hoje nasceu fabricante? Falou, fundei uma empresa para fabricar celulares ou equipamentos de comunicação. Não tem mais. Motorola era uma delas. A Nokia era uma delas. Samsung e LG, nós vemos de outra indústria. Apple veio de outra indústria. Ericsson. Sony. A Ericsson estava, não está mais. Então, a indústria as operadoras tinham uma relevância maior, hoje tem uma relevância importante, mas não são, em alguns mercados, um canal tão importante. A indústria mudou totalmente. Então, uma das formas de você se manter inovador e não cair na armadilha de perder relevância é justamente você trabalhar e enxergar todos os mercados e a situação como um todo, não somente a telefonia celular. A Samsung tem uma preocupação, como outros fabricantes aqui também, de outras linhas. Como é que o smartphone vai interagir com a sua TV, com outros equipamentos? A Samsung, não faz muito tempo, adquiriu uma empresa de equipamentos de medicina, de diagnóstico médico. A área médica tem muito equipamento digital, nada na área médica é conectada. Nada. Hoje você faz um diagnóstico, uma série de informações são armazenadas do exame que eu fiz no meu cardiologista, está no computador dele e lá irá morrer. Não está conectado. A tendência na internet das coisas é que, independente, resguardada a minha identidade, qualquer pessoa, a Organização Mundial de Saúde vai saber, toda vez que alguém fizer um eletrocardiograma, os dados, que é um cidadão de 45 anos, que ele tem esse peso, essa altura, e esse é o histórico cardiológico dele. Então, isso é uma oportunidade imensa. Você consegue ver isso quando você começa a entrar em outros mercados. Obviamente, o telefone celular vai ser o equipamento que eu vou ver esses dados todos. Obviamente, quando a gente fala aqui de smartphone, no congresso de smartphone, a gente só fala de smartphone, né? Até porque a gente tem que... né? Mas a gente não fala do feature phone. E ele ainda é muito grande. Tipicamente, na população mundial, ele representa 70% do mercado, ainda é um mercado de feature phone. Esse mercado morre quando? Ou não morre nunca? Depende muito de país a país, né? A Samsung é um exemplo do Brasil aqui. Podemos focar aqui no Brasil. É o típico caso de um fabricante que deixou de vender feature phones no Brasil. Se a gente for para o mercado da Índia, a Samsung fornece ainda feature phones por entender. 60% do mercado da Índia ainda é feature phone. É de feature phones, é relevante. O mercado brasileiro tem uma migração uns importante 10% que vai da acontecer. venda é feature phone
e nós entendemos que é preferível entregar um valor um pouco maior para o A gente vende bastante feature phone no Brasil. A Positivo, ela tem um bom posicionamento, a gente trabalha com 4 devices, diferentes propostas de valor. Ele é um mercado residual, tá? Ele é um mercado maduro, bastante focado em senior citizens, em pessoas de maior idade que não gostam da tecnologia ou querem ter um celular para receber chamada, ou aquele cara que está precisando quebrar o galho no dia a dia. Sim, ele é um mercado que vem diminuindo, ele é um mercado bem mais transacional, daí para morrer é difícil. Hoje a participação está em torno de 8% no Brasil. A gente acredita que a tendência é, à medida que a população jovem vá entrando na parte de adquirir um smartphone, naturalmente ele vai acontecer. Então ele vai tomar um tempo, mas ele é um mercado que vai diminuindo a participação. Só antes eu dei volta e não respondi, Valinha, a gente já volta para o feature phone. Eu acredito realmente que o B2B, assim como ele falou do equipamentos médicos, nas devidas proporções, né? Imagina a quantidade de R&D que tem a Samsung, quanto tem a Positivo Tecnologia. Mas a Positivo Tecnologia também fez uma coisa muito legal. A gente criou um laboratório portátil. Nós adquirimos uma startup que chama High Technologies e nós lançamos o High Lab, que ele faz 40 exames e cabe aqui em cima dessa mesa. E a resposta vem em 15 minutos ligado com a rede com os especialistas. O grande desafio nessa indústria é a regulamentação, na indústria médica, que é aquilo que você falou. Ela vai ter que ser mudada, os nossos congressistas vão começar a ter que tratar isso. Existem muitos médicos que... O médico sempre começa assim, atende pronto-socorro, depois começa a atender plano de saúde, depois particular, e daí já não tem mais agenda para atender ninguém, certo? Então, a gente quebrar um pouco todo esse negócio... Voltando no feature phone, vocês... que não tem feature phone, vocês acreditam no feature phone? Não vão ter, não querem ter? Eu acho que o único que não tem é o Samsung. Não tem. A LG ainda tem um modelo ainda em linha, mas já estamos pensando já para o ano que vem já eliminar isso já. E feature phone, assim, eu acho que ainda tem o seu mercado, como o Norberto comentou, vai girar em torno de 5%, se você trouxer... Tem mercado. Né? Então, você vai manter em 5%, 6% do total do mercado ainda. Eu acho que acredito que essa migração vai acontecer, mas não vai ser no ritmo como foi nos anos passados, né? Que era migração absurdamente exponencial de um ano para o outro. Agora já se estabilizou e a tendência é cair cada vez mais devagar até que finalmente seja feita toda essa migração. Joia. Bom, agora a gente tem uma obrigação com a plateia de abrir aí para perguntas, se o pessoal tiver algumas perguntas, né? E aí, quem quer se manifestar? Aqui tem na uma frente. pergunta aqui, ó. Se puder um microfone. Se não você berra aqui, eu repito aqui. Pode ir. Isso. Boa tarde. Márcio. Está desligado. Tá ligado? A primeira pergunta é atrelada ao que você falou a respeito da margem. Tá? Queria perguntar ao pessoal da indústria. Há um tempo atrás a gente ouvia falar muito sobre price. E hoje a gente vê que com as inovações, a gente tem smartphone com preço hoje e depois de um mês, esse preço foi para o beleléu, né? Como a gente fala. Então, dentro dessa cadeia, existe o varejista, que é um membro dessa cadeia, que recebeu um produto a um preço para vender naquele preço. E depois de um mês, isso daí não existe mais. Né? Então, eu queria perguntar a vocês como vocês veem essa questão da prática do price, que atualmente eu vejo cada vez mais reduzido, da indústria para o varejista ou para a operadora. E a segunda pergunta é a respeito da segurança pública, mais especificamente falando, sobre o smartphone, que assim como é um produto altamente interessante para o cliente, tornou-se também, acredito que o principal interesse também dos bandidos, seja ele ao consumidor final, aquele que usa, quanto para o varejista, que tem sofrido várias
tipos de situações de prejuízo quanto a isso nos mostruários. Então, eu queria entender também a visão de vocês a respeito disso, porque a gente sabe que existe também a questão desse assalto ao cliente final, que também é um receio, porque se você tem um produto cada vez mais caro e você tem aquele prejuízo, né, existe também uma reflação, a pessoa tende também a comprar um produto mais em conta. Então, como é que vocês veem isso e como vocês pensam sobre o assunto? Porque quando a gente vê, sempre que fala de segurança pública, e aí com toda essa situação do smartphone e a gente perdendo cada vez mais, a indústria, o que ela pensa sobre isso, né? Onde é que estão os fabricantes nesse assunto específico da segurança, que é um produto que é sempre cada vez mais visado, o smartphone? Obrigado. Muito obrigado. Então, vamos primeiro responder a pergunta da margem, né, que ele perguntou assim, como é que é a estratégia de pricing para, se eu entendi, assim, ó, vocês baixam o preço lá e eu estou no estoque aqui ainda com um negócio que mudou de preço. Como é que é o seu nome? Desculpa. O Márcio. Eu volto a pergunta para você e te coloco a seguinte situação. Como que você quer que o mercado, onde você tem uma marca com 60% de market share, sem nada contra com o Varga aqui. Não podemos nem criticar o Varga, ele chegou aqui com 0, né? Com 4. A gente tem que aplaudir ele, né? Você tem eu duas fiquei feliz que marcas cheguei em 60 e nem sabia, mas beleza. 80% do negócio em 2 ou 3 marcas. Então, realmente, é aquela questão do balanço entre oferta e demanda. Isso aqui está muito, para mim, é o papel fundamental da parceria da indústria com vocês. O consumidor tem um produto de valor que ele entenda que caiba dentro do bolso dele e seja bacana para ele. Vocês ganham com comercializando esse produto e a gente também. Para a gente poder manter isso aqui um ecossistema positivo, né? Seja bom para todo mundo. Quando você tem uma situação que existe marcas querendo forçar mais, crescer mais do que o mercado, como o Norberto falou, se um quer 60, outro quer 30 e outro quer 20, nós vamos ter que comprar o Paraguai, Bolívia, para poder dar caber os 120% de market share que todo mundo quer chegar. Então, essa situação, para mim, está muito na questão do relacionamento e vai muito de vocês de tentar chegar numa situação coerente com todas as marcas. Se você aceita isso, o próximo mês ele não vai te respeitar mais, vai continuar fazendo da mesma maneira. Sendo bem direto para você, esse é o ponto hoje. A gente tinha uma situação antigamente que existia essa política de pricing. Hoje não. Hoje ele vende um produto por 100, amanhã ele precisa fazer o número dele e vai lá vender por 80. E você que comprou por 100, está nem aí. Né? E quem hoje é o Alcatel tem 5% de market share, não tem a menor condição de poder mudar esse cenário que você está vivendo hoje. Quem tem condição de mudar esse cenário são vocês, junto com as grandes marcas, as marcas mais antigas. Entendeu? Joia. Esse aí é a definição clássica do dilema do prisioneiro, né? A segunda pergunta é, existe um esforço combinado da indústria, em particular no Brasil, que tem esse problema de segurança pública, para mitigar isso, porque o aparelho fica quente na mão do varejista, lá na gôndola, né, quando ele está lá no stand, tentando vender, que ele fica quente. Existe um esforço da indústria para que isso possa ser mitigado? Existem ferramentas, Valim, que são utilizadas. Uma das ferramentas, inclusive, está em ampla discussão na Anatel, tá? Que seria o bloqueio de aparelhos piratas ou que estão em blacklist, que hoje não é feito no Brasil. E esse é um tema que está dando bastante discussão na forma que vai ser feita, né? Quais e-mails vão estar presentes ou não. Existe, no nosso caso, a gente faz um tracking de todas as cargas roubadas ou aparelhos que nos chegam que foram roubados por e-mail e nós conseguimos traquear e bloquear. O problema é que muitas vezes, Márcio é Armazém Paraíba, um cliente bastante importante em Belém, que essa informação não flui, né? Não flui bem. Então, talvez temos uma oportunidade entre o fabricante e o varejista de melhorar essa colaboração. Então, é importante a tua pergunta, porque leva a gente a repensar, será que a gente não pode melhorar a tratativa disso? Tem como nós fazemos os bloqueios, no nosso caso, o Android está na nossa mão, né? A gente consegue fazer coisas diferentes.
E existe um terceiro caso que nem compete a ele, porque lá roubo de carga não é tão frequente, é muito mais roubo em loja e roubo ao usuário final. Hoje a gente tem uma situação no Rio de Janeiro tremenda, tremenda. Nossos caminhões, se você passa perto da favela da Maré, existe uma probabilidade de 50% de você perder o seu caminhão. Então, existe um tema de segurança pública, que vai muito além de um fabricante, muito além do varejista, que é um tema de país. Mas vocês têm se empenhado nesse assunto? A Anatel criou esse grupo de estudo para poder fazer o bloqueio. Mas isso foi, voltou? Não, Onde está? Hoje já existe 8 milhões de aparelhos que estão bloqueados, né, pelas operadoras. Isso decorrente de as pessoas irem fazer um BO, vai lá e bloqueia, liga na operadora e bloqueia esse telefone, né? E é claro que também existe essa iniciativa do nosso lado de tentar isso, como o Norberto acabou de dizer. Então, realmente, isso é mais uma decorrência da nossa situação atual, né, do país. A situação que nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas, o celular é uma mercadoria viva que ele vai trocar e, dinheiro na mão. E por mais que a gente faça tem essas iniciativas, Valim, eu entendo que isso aí vai ser uma gota no oceano. Não vai ter uma solução que vai resolver isso aí enquanto nós tivermos uma situação econômica como nós estamos vivendo atualmente, né? Tecnicamente, você tem algumas soluções, né? Hoje você tem a possibilidade do usuário, que ele tem um aparelho extraviado, roubado, enfim, perdido, de bloqueá-lo, né? Você entra na sua conta, no caso do device Samsung, você entra na que eu falei, hoje existe 8 milhões de aparelhos bloqueados. Você já consegue fazer esse tipo de bloqueio. O trabalho agora é alinhado com o governo e com os canais, como é que a gente faz isso, eventualmente, até o produto sair bloqueado de fábrica e ser desbloqueado somente no momento de venda. Então, tecnicamente, uma solução existe. Agora, como é que a gente implementa e faz ela acontecer no mercado, no Brasil, é a tarefa agora. Mas é relevante, sem dúvida nenhuma. Outras perguntas, Edu Plateia? Tem uma pergunta lá e depois tem uma pergunta aqui. Pode falando aí que a gente vai se virando. Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta, aproveitar os grandes representantes, ao respeito do sistema Android, né? Hoje no mundo iOS somente da Apple. Algum momento alguém pensou para usar esse sistema no Android ou algo do tipo? Usar que sistema? Qual sistema? O iOS? Isso. O iOS é proprietário da Apple, né? A gente consegue. Algo tipo, porque vamos falar de uma empresa que não tem concorrência. Hoje, só o sistema da Apple, né? Acaba sendo uma vantagem da Apple dela produzir o device e o software. Então, por ser proprietário, ela não vai abrir isso para os principais competidores dela. Eu entendo dessa forma. Se você puxar um pouco o passado lá atrás, antes dessa guerra dos sistemas operacionais, haviam outros, né? Symbian. A Samsung já foi o segundo maior fabricante mundial de Symbian. Dentro do Symbian não tinha 10%. Eu apresentei antes os vários, e a morte de todos menos de 2. Então, na verdade, vai muito do pensamento estratégico do fabricante, né? A Samsung lá atrás, quando começou o smartphone, nós éramos absolutamente agnósticos. Tínhamos Windows Phone, tínhamos Android. O mercado apontou para onde o consumidor queria ir. Então, hoje, a própria Samsung tem um outro sistema operacional que é o Tizen. O Tizen existe hoje em equipamentos wearables, em smart TVs. Vai vir nas geladeiras e outros equipamentos de linha branca. E temos em alguns países, é o caso da Índia, por exemplo, nós já temos 2 devices, 2 equipamentos, telefones celulares, usando o sistema operacional desenvolvido pela Samsung, que é o Tizen. Mas, obviamente, o que determina o sucesso do sistema operacional é o mercado, é a aceitação do mercado. Mas não existe nenhuma uma amarração, pelo menos no caso da Samsung, com necessariamente o Android. Completando a pergunta, né? Hoje, mais ou menos 90% dos aparelhos são Android. Isso será que é uma vantagem da Apple de ter 10% no iOS ou uma desvantagem, como foi no passado com o Mac? É uma grande barreira de entrada para destruir a Apple. Você falou, será que a Apple está vendendo menos? É um sinal de luz amarela? Se a Apple tivesse Android, talvez hoje ela teria vendido muito menos do que ela vendeu. Então, é uma barreira. Quem usa iOS valoriza o iOS. Uma fidelidade que... Isso gera uma fidelidade. Inclusive, uma das marcas chinesas que tem sucedido e roubado o market share da Apple na China, eles fizeram uma interface de usuário, que a gente falou muito pouco disso aqui,
que é muito importante. No caso da nossa companhia, a gente usa um Android mais puro, mas várias companhias usam uma UI mais customizada. E estas companhias que vêm roubando o market share da Apple, elas fazem um Android parecido com o iOS, justamente para captar esse cliente fidelizado da Apple. Então, é mais uma barreira para que a Apple sofre menos tendo iOS do que tendo Android. Agora, que nem o Vaga falou, é muito difícil você lutar com uma plataforma que você está melhorando dia a dia, que está com 90% de todos os usuários do mundo. Na minha opinião, o ecossistema Android é o ecossistema do futuro, até porque a Google é muito inteligente, diferente de uma Microsoft, que coloca um monte de requisitos, que tem um custo de licença, que tem uma burocracia gigante para usar o sistema operacional. O Google ele tem limitado isso, mas ele deixa uma plataforma aberta e criou uma base de desenvolvedores. O segredo são os apps, são os desenvolvimentos que existem por trás disso. Como bater? É como bomba atômica. Você tem que juntar urânio enriquecido, plutônio, suficiente para que o negócio exploda. A Google fez isso. Não só isso, até fazendo esse comparativo aí do Windows, por exemplo, com o Android, da experiência de quem já fabricou devices com os dois equipamentos, é entender um pouco a história. O Android nasceu mobile. Quando alguém teve a ideia, vamos fazer um sistema operacional para um smartphone, ele já nasceu dentro do escopo de qual o tamanho de tela, memória, processamento, tudo mais, e é uma linha de código extremamente simples. Quando alguém inventou que vai exportar o sistema operacional de PC para um smartphone, você tem todo um legado. Todos os engenheiros estão acostumados a programar para PC, em que, em tese, processamento, memória não é um limitador, e você começar a marretar para ele caber numa caixinha que é um smartphone. Então, obviamente que, entendendo o que acontece com a tendência do smartphone, a Google desenvolveu um sistema operacional para isso, como era o caso do Symbian também, muito bem desenvolvido para equipamentos móveis. E é o que a Samsung busca também quando desenvolveu o seu Tizen. Imagine você colocar sistema operacional em geladeira, em tomada, em cortador de grama. Não dá para ser um sistema operacional muito complexo. Senão ele vai ter que, daqui a pouco, colocar 32 GB de memória numa geladeira. Só expandindo um pouco mais a nossa visão sobre esse sistema operacional, a gente não falou de IT. IT ainda, a base não é ARM, não é a base Android. Ainda x86 e Intel dominam, a plataforma que domina em IT é x86. Então, o que eu vejo hoje é um Android se expandindo a ponto de uma plataforma ARM conseguir ir em telas maiores, entrar no mercado de IT. Eu acho que tem grandes fabricantes de chipset que não é Intel, porque a Intel é x86, especialistas em ARM, que vão buscar fazer esse salto tecnológico da plataforma ARM, conseguir integrar com o Windows, com os computadores e com os outros devices. Então, a concentração de Google, Android, tende a aumentar. Outras dúvidas da plateia? Tem uma aqui, desculpa. Bom dia, gente. Eu sou Melissa Cruz Cossete, do Tech Tudo. E eu tenho algumas dúvidas, eu tinha muitas, eu anotei, não sei se eu consegui perguntar tudo. Vamos uma de cada vez. Uma das coisas que o Igor falou, que foi sobre quais são as features que seriam as próximas tendências. No caso, tela grande, mais armazenamento, porque a gente está tendo conteúdo de streaming offline, etc. E uma das minhas perguntas era se essa tendência de tela grande foi responsável por matar o smartphone modular, que foi uma tendência que apareceu, que a LG adotou, inclusive eu tive um G5, e aí simplesmente ele desapareceu do mercado, desapareceu das tendências e das feiras de tecnologia. Então, se essa tendência da tela grande foi responsável por matar isso, né? E uma coisa que também me chamou a atenção foi que na palestra do Igor não tinha nada sobre processador e memória RAM, que é uma coisa que a gente escuta muito dos nossos leitores no Tech Tudo. Mas qual é o telefone que tem mais memória RAM? E aí a gente vê a Asus oferecendo Zenfone com 4 GB de memória RAM e outros aparelhos lá fora que bombam porque tem muita memória RAM. Então, eu queria entender de vocês qual é a visão de vocês sobre processador e memória RAM no mercado brasileiro e se a tendência da tela grande foi responsável por matar o do smartphone modular ou se ainda existe alguma proposta de smartphone modular por aí. Obrigado, Melissa.
Pela pergunta. Não foi diretamente responsável para a LG deixar de trazer o G6 como modular. O G5, um smartphone modular, ele fez sentido, né? Ele participou, ele contribuiu para o nosso desenvolvimento em termos de inovação para aquele momento do mercado, e a gente percebeu que a inovação, que o próximo salto de inovação estaria nas telas grandes, cada vez mais ocupando um corpo menor dos smartphones, né? Então, nós já temos as duas principais fabricantes já trazendo esse formato dos seus flagships. Então, isso nós entendemos que esse era o próximo salto de falar de telas grandes, com formatos diferenciados, né? O formato proporção de tela 18:9, né? Com formatos QHD+, pronto para fazer uma compatibilidade com o Dolby Vision, com séries de Netflix e Amazon Prime. Então, esse foi o nosso entendimento para a gente dar segmento nessa questão de inovação para os smartphones. E em relação à questão do que você comentou, do que o Igor mostrou, eu acho que o Igor se ateve àquilo que que tem acontecido para esse momento. Claro que a gente sabe que performance para o consumidor é importante. Cada vez mais o consumidor busca processadores com clock mais potente, ele quer mais memória RAM, ele quer mais memória interna, né? Ele quer ter um sistema de desbloqueio diferente, não só a questão do fingerprint, mas não só a questão do sensor de impressão digital, mas ele quer ter outros meios de desbloqueio do seu smartphone. Então, tudo isso passa por essa questão não só de inovações, mas de especificações que o consumidor vem buscar, né? E certamente isso vai aparecer bastante, já vem aparecendo bastante os lançamentos dos principais fabricantes nesse ano e vai continuar aparecendo. Você citou bem o exemplo da ASUS, né? Tem até smartphones até com 6 GB, com 8 GB, mas com um preço que o consumidor ainda não acha muito atrativo. Então, você coloca 4 GB de RAM com 64 de memória num preço que ultrapassa a casa dos R$2.000, o consumidor, o Pesotti até comentou, ele não pensa 2 vezes em ir atrás do celular. Se você não trouxer uma inovação ou uma especificação muito boa dentro daquilo que ele tem vontade de pagar, vai ser só mais um produto lançado no portfólio. O smartphone ele é um produto muito mais complexo do que um feature phone. Então, quando você começa a colocar memória, processamento, a velocidade com que um consumidor entende isso não é tão rápida quando era simplesmente falar de megapixel de câmera. Era muito fácil você falar, o 5 é mais que 3, que é mais que 2, que é mais que 1, que é mais que VGA. Já não é mais. O processamento e memória já é um pouco mais complexo. E aí o segredo disso é segmentação. Existe o consumidor muito mais tech, muito mais antenado, que busca muito mais informação, e esse consumidor tem um tipo de produto que ele busca. Normalmente, um produto um pouco mais sofisticado. A cada vez, conforme o tempo passa, ele vai chegando em segmentos maiores. Mas a média do mercado, hoje está começando a descobrir a diferença de que memória total de armazenamento impacta na quantidade de conteúdo. O processamento e a RAM está chegando nesse nível também. Eu acho que existe. Assim, acho que os teus leitores, que são mais tecnológicos, estão corretos. Existe uma tendência de memória RAM. Existe um equilíbrio entre processador e memória RAM. Também de nada adianta você fazer o que a Oppo fez com o R9, que é um sucesso de vendas, né? Eles conseguiram um equilíbrio entre um processador octa-core com 6 GB de RAM, oferecer uma performance incrível. Então, você vai começar a ver muitos produtos, a Quantum já tem vários produtos com 3 GB de RAM, agora vai vir muitos produtos com 4 GB de RAM. É uma tendência, isso ajuda na bateria, isso ajuda no equilíbrio de todo o device, então é uma tendência. A tua outra pergunta é sobre os modulares. Eu tenho uma visão bastante cética sobre coisas modulares. A partir do momento que eu penso que o smartphone é a tomada da pessoa para o mundo, eu estou dizendo que ela é a tomada. Eu não estou dizendo que ela é a tomada que você coloca um apetrecho, que daí coloca um lacinho, que daí coloca outra coisa. Qual é a grande característica do smartphone? Tudo em um, no alcance da sua mão. Então, eu acho que os modulares, os snaps de Moto Z, etc., são legais, mas eles trazem uma dificuldade de uso. E tudo que a gente discute de futuro é sobre usabilidade, experiência de uso. A memória RAM, o processador, a câmera, a bateria, tudo é experiência de uso. Se eu tiver que, para tirar uma foto melhor, acoplar alguma coisa, não é fácil de usar. Então, a resposta para os modulares, ela vem muito mais nesse sentido.
O ser humano, ele quer o conforto. A partir do momento que isso virou uma parte dele, ele não quer que essa parte seja incompleta, ele quer tudo ali. Tá? Então, essa é a resposta que eu acho que tem para o modular. Aproveitando o gancho do Norberto, até colocando aqui, se eu fosse responder dentro da realidade do Brasil, eu tenho uma resposta única para as suas duas perguntas. Ela chama A5 LED. O A5 LED, ele te entrega uma solução modular com a capa de LED, ou então nós temos uma outra solução que é com bateria extra, e com uma performance que nós estamos lançando agora, com 32 GB de memória interna, mais 3 GB de RAM, na faixa de R$1.000, que é o preço que o consumidor brasileiro está disposto a gastar, a investir no seu próximo celular. Então, a Alcatel está trazendo essa inovação, que engloba a questão modular, mas também de performance, com 32 e 3 GB, nessa faixa de preço de R$1.000. Tá bom? O Pesotti, ele vem da área de vendas, tá? Não, mas Sem você clubismo, não fica atrás, Pesotti. Norberto. Um Você dos melhores tá no vendedores que eu lançamento conheci. aqui, né? Eu falei que dia 29 a gente faz o lançamento. Eu não mostrei o aqui, lançamento. Mais alguma dúvida da A5 plateia? LED Max, tá? Só para você guardar. Olá, boa tarde. Olha o clubismo. Você tem o número do SKU aí para gente fazer a lista? Já cada É no sistema SKU. 13. Olá, boa tarde. Eu sou Priscila da iPhone Fest. Eu tenho uma assistência técnica especializada em reparos da linha Apple. Então, eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês. Eu acho que o grande concorrente hoje dos pequenos varejistas são as assistências técnicas, como já foi comentado, né? Se não há grandes evoluções em modelos mais novos e o consumidor não vê necessidade de trocar o aparelho, ele vai consertar o seu numa eventual quebra de tela, que hoje é 80% do nosso mercado como assistência técnica. Quais são as ações dos fabricantes para garantir, ou pelo menos tentar contornar, esse bombardeio que tem de peças de má qualidade, junto com técnicos que não têm também nenhum preparo e acabam sujando, entre aspas, a imagem da marca por fazer uma manutenção mal feita e não mexer de uma forma correta com o aparelho, fazendo um gancho também na Apple, que é o meu mercado, que hoje não só faz metade dos reparos de iPhone, eles têm um mercado de aproximadamente 4 bilhões de dólares mundo só de manutenção, principalmente de tela, como também eles têm esse projeto de eles pegam o seu aparelho de volta e dão como desconto na aquisição de um novo próprio deles e não vinculado a nenhuma operadora especificamente, como também citado aqui. Então, quais as ações voltadas para esse mercado de assistência para minimizar esses desvios, essas peças paralelas, qualidade duvidosa e manutenção ruim. E também aproveitando, eu não sei se é de conhecimento de todos, a empresa DL está lançando recentemente um tablet voltado para a terceira idade, que hoje a gente tem muito tablet voltado para crianças, que têm uma preocupação maior em controle parental, mas que para os idosos a preocupação maior é segurança, porque eles não têm a malícia e a facilidade também de manuseio que as pessoas mais jovens eventualmente têm. Óbvio que há exceções, mas tem essa preocupação maior com a segurança dos dados deles, enfim, e ser uma coisa fácil de manusear, já que, em alguns casos, há uma limitação deles para usar esses dispositivos. Obrigada. Vamos começar com a primeira. A pergunta dela é assim, vocês estão preocupados com esse mundo da assistência técnica ou como é que funciona? Sem dúvida nenhuma. A assistência técnica é um dos fatores barreira de entrada para qualquer fabricante no mercado brasileiro. Nem só de barreira de entrada, de sobrevivência. E sobrevivência. Ninguém sobrevive se não tiver uma qualidade de serviço de assistência técnica. Exato. E aí, muitos morreram por isso. É treinamento. Treinamento das assistências técnicas, a parceria estratégica que você faz com um varejista, com um operador e faz com o seu fornecedor de componentes, você também faz com seus parceiros de assistência técnica. Tem que ser um negócio rentável para o dono de assistência técnica, ele tem que ter um nível de suporte, ele tem que ter treinamento e peças, ele tem que ter um suporte para poder desenvolver a sua assistência técnica, fazer disso também um ponto de contato com o consumidor. Você pode comprar, enquanto você espera um reparo de um produto seu, comprar acessórios, experimentar outros produtos. O ponto que você levantou, até de outros fabricantes que aceitam o produto na troca, independente de operadora. A Samsung já faz isso, toda e qualquer loja Samsung
no varejo você pode trocar, você pode dar o seu equipamento como forma de pagamento para comprar um telefone novo. Então, esse canal é extremamente importante para a sobrevivência da marca no mercado como o mercado brasileiro. Em relação ao Alcatel, a Alcatel ela tem uma preocupação muito grande em relação ao atendimento ao consumidor, desde no momento que ele compra esse produto, durante a sua utilização também. E o melhor termômetro para você poder avaliar as marcas, hoje existe um site chamado Reclame Aqui. Esse site Reclame Aqui, ele tem um certificado que se chama RA1000. Se você for lá entrar no site, que o Reclame Aqui, ele é feito pelos próprios usuários, consumidores de todo e qualquer produto, vai no site do Reclame Aqui para avaliar a marca, avaliar os produtos. Se você for lá procurar por celulares, você vai ver que a única marca que tem o RA1000, que é o certificado de excelência, é a Alcatel. Agora eu consegui também. Então, eles estão tentando chegar agora, nós já estamos há mais de 3 anos nessa situação. E eu acho que é interessante essa questão de buscar essa excelência de atendimento ao consumidor, porque mostra não só a questão da preocupação com a qualidade do produto, mas também, se ele tiver algum problema, a gente resolver de uma maneira muito rápida para eles. Nós temos uma resolução, um tempo médio de 4 dias de resolução de produtos, todos Alcatel aqui no Brasil todo. E, inclusive, nós temos um canal de comunicação que é via WhatsApp. Então, o consumidor, o cliente Alcatel, ele pode ser atendido e resolver 90% dos seus problemas através do WhatsApp. Tá? Então, essa é a maneira que a gente entende que para buscar e avaliar como que é o nível de serviço de cada marca no Brasil. Eu vou pegar o ponto do Pesotti, é bem importante. O desafio, não desmerecendo, porque também o volume traz, mas fazer Apple, fazer Samsung, fazer LG, você tem um volume. Então, é muito mais fácil você conseguir dar um foco, certo? Por outro lado, também, é muito mais difícil você fazer um segmento detalhado. Quando você é uma marca desafiante, que é o nosso caso, certo, Pesotti? Nós temos que... Marca nova. A gente tem que... Nós somos desafiantes. Tem marca velha e marca nova. Nós somos marcas novas. Isso, gostei. É um ponto, uma palavra mais instigante, né? Boa, Pesotti. Você está agora, no finalzinho, você resolveu animar? É fome, acho que está dando fome, né? Então, cuidar das pessoas, por exemplo, quando a Quantum nasceu, uma preocupação que a gente tinha muito grande era cuidar de todos os problemas que surgissem em campo, em redes sociais, etc., o tempo de resposta. Por exemplo, você falou do Reclame Aqui. O próprio Facebook, ele tem um ranking de resposta para os usuários e a gente também tem a nota máxima, porque para nós é um grande desafio. No que eu me diferencio, no que eu vou sobreviver. Então, o cara vai lá no ponto de venda, eu vou comprar um Positivo, vou comprar um Alcatel. Se eu falhar com esse cliente, 10 clientes não vão comprar minha marca. É muito mais difícil. Cara, eu comprei Samsung, eu fui junto com 50% do mercado. Então, eu fiz nada mais que a minha obrigação. Deu ruim, fala assim, deu ruim, fazer o quê? Mas é Samsung. Agora, se comprar uma marca que tem menos participação e der problema, eu tenho 10 clientes a menos. Então, o meu desafio é muito grande no pós-venda. Então, a tua pergunta ela é bem importante. A gente tem todo um trabalho de certificação, a gente reestruturou toda a empresa nos últimos 3 anos, a gente vem atingindo notas máximas, nossos produtos cada vez estão melhores. E todos os nacionais e as marcas entrantes que não cuidam isso, elas desaparecem. Tá? Vários caras entram e vários caras saem. Inclusive chineses bastante grandes entraram e se quebraram por esse ponto. O varejo sabe bem disso. Pessoal, nós, como já foi comentado aqui pelo Pesotti, né, não dá para competir contra um cérebro sem glicogênio, né? Então, gostaria de agradecer a vocês, né, pela participação, né, e espero que continuem com sucesso nesse mercado pouco desafiante que vocês escolheram, né, cheio de novidades e oportunidades. Uma salva de palmas para o nosso palestrante.